Olá pessoal, hoje a gente vai comentar sobre outro artigo clássico. Foi um estudo conduzido em Milão pelo Dr. Umberto Veronesi, publicado em 2002, após 20 anos de seguimento das pacientes do estudo. Foi um estudo prospectivo randomizado, no qual 701 pacientes com estadio clínico inicial, ou seja, tumores até 2 centímetros, excluindo as pacientes com mais de 70 anos e ou história prévia de câncer, Elas foram recrutadas ali entre 1973 e 1980. Então, essas pacientes foram randomizadas ou para fazer cirurgia radical, mastectomia radical a Halsted, lembrando que retirando peitoral maior e menor, ou fazer quadrantectomia com linfadenectomia axilar. Era realizada a biópsia cirúrgica excisional no momento da cirurgia. A paciente ia para o centro cirúrgico sem um diagnóstico oncológico já estabelecido, fazia a biópsia excisional. Uma vez confirmado o câncer, ela ou fazia mastectomia radical ou fazia quadrantectomia. Na quadrantectomia era retirada a pele, a fáscia muscular e o peitoral menor para o esvaziamento, em todas. E nos últimos 2 anos do recrutamento, passou-se a preservar parte do peitoral maior no grupo da mastectomia radical a Halsted. Radioterapia, a dose de 50 grays na mama, mais 10 grays de boost no leito tumoral, evidentemente no grupo das pacientes que fizeram quadrantectomia. A quimioterapia era feita ciaxila positiva, o famoso CMF, então era ciclofosfamida, metotrexato e fluoracil. Radioterapia era feita em concomitância com a quimioterapia, porque nós não costumamos mais verificar nos dias de hoje, no qual a quimioterapia é feita primeiro, depois a radioterapia, e nenhuma paciente utilizou hormonioterapia no estudo. Essa tabela basicamente mostra que os grupos são homogêneos, boa parte ali, a maior parte pré-menopausa, com axila negativa e tumores na região superior central da mama. A recidiva foi quase 4 vezes maior no grupo da quadrantectomia após 20 anos, 8,8% versus 2,3% no grupo que fez mastectomia radical, com P menor que 0,001, mostrando significância estatística. No grupo da mastectomia radical, a taxa de recidiva não se relacionou com a idade ou tamanho do tumor. O tempo médio de recidiva foi de 54 meses. Já no grupo da quadrantectomia, as pacientes jovens demonstraram maior recidiva e o tempo médio foi mais longo, foi 92 meses até o tempo médio de recidiva. Essa tabela mostra exatamente que a taxa de recorrência, a taxa de recidiva no grupo de quadrante foi efetivamente quase 4 vezes maior de recidiva local do que a mastectomia. Nesse gráfico fica bem traduzido aqui que a mastectomia radical após 20 anos teve uma chance de recorrência ali pouco mais de 2% e a cirurgia conservadora pouco mais de 8%. Não houve diferença entre os grupos em relação a metástases à distância nem incidência de câncer contralateral na mama e outros carcinomas primários. Essa tabela mostra exatamente isso, o valor de P ali sem significância, mostrando que os grupos foram iguais nesses quesitos. Sobrevida global também sem diferença, a mortalidade geral 41,2% para o grupo do Halsted versus 41,7% para o grupo do quadrante, e a mortalidade específica por câncer de mama, 24,3% para o Halsted, 26,1% para o quadrante, o P mostrando não ter valor significante, ou seja, os grupos foram semelhantes. Aqui nós vemos a probabilidade de sobrevida, que foi observada no estudo. As linhas estão praticamente sobrepostas, da mastectomia radical e da cirurgia conservadora. Nesse gráfico à esquerda, essa linha de cima, que são a sobrevida esperada, é exatamente mulheres que não fizeram parte do estudo. A taxa média de sobrevida em mulheres italianas de mesma idade das pacientes, fizeram tipo um matching entre elas e viram que as pacientes oncológicas naturalmente tiveram um desfecho pior. E no gráfico da direita, a gente vê que os tumores maiores, você vê que 1 centímetro para mais ou para menos já teve diferença em sobrevida. Os tumores maiores foram pior
do que os tumores menores em ambos os grupos, tanto no grupo da mastectomia radical quanto no grupo da quadrantectomia. Algumas considerações finais aqui para a gente não alongar muito o vídeo. Não houve diferença na sobrevida global entre os grupos, apesar da vantagem do grupo Halsted em relação à recidiva local, certo? Tanto a recidiva quanto a mortalidade de ambos os grupos foram inferiores em relação ao NSABP B06, ou seja, parece que as pacientes desse estudo de Milão foram melhor. Só que quando a gente vai ver as diferenças metodológicas, a gente vê que o estudo do NSABP incluiu até T2, né? Inicialmente 4 centímetros, no decorrer do estudo até 5 centímetros. Então foi um estudo que incluiu T1 e T2 versus um estudo só T1. Aqui o de Milão só teve T1. 70% das pacientes desse estudo de Milão tinham axila negativa, enquanto no NSABP, 40% das pacientes axila positiva, o que também influencia na taxa de sobrevida ao final desses 20 anos. E só para a gente destacar que a mastectomia Halsted e dissecção dos 3 níveis axilares foi feita nesse estudo de Milão, o que não foi feito no estudo do NSABP, e a cirurgia conservadora nesse estudo de Milão retirou pele e fáscia, o que não aconteceu no NSABP, eles tiraram só o suficiente para ter margem livre. Então, na minha opinião, né, o estudo do NSABP foi um pouco mais arrojado, mais corajoso, de não tirar pele, não tirar face muscular, fazer só margem livre, incluir pacientes com tumores maiores para fazer cirurgia conservadora, e no final deu certo. O que tem em comum entre esses 2 estudos aqui, eles mostraram que ao final de 20 anos, sobrevida global, comparando mastectomia e cirurgia conservadora, a sobrevida foi semelhante. Então, obrigado pela atenção. E se tiver alguma crítica, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários ou manda em alguma dessas redes sociais que eu deixei aqui abaixo do slide. E agradeço mais uma vez e até o próximo artigo, se Deus quiser. Tchau, tchau.